Saudações filosóficas. Esse nosso papo é um papo extremamente importante porque vai trabalhar uma temática que é uma temática delicada, sensível ao longo da história. A reflexão que a gente vai propor aqui, ela tem como foco a questão do mal. O mal que, ao longo da história da filosofia, foi trabalhado por diferentes pensadores. A gente pode destacar, por exemplo, o que Platão, ele trabalha, principalmente lá na sua obra A República, quando ele faz ali, toda uma análise a respeito da justiça, a respeito do bem, e aí a gente tem ali uma referência bastante significativa. Podemos afirmar, inclusive, que Aristóteles, o seu principal discípulo, também vai trazer a sua contribuição para esse tema, falando ali sobre a questão da ética, trazendo ali algumas contribuições também de ordem política. Mas quando a gente perpassa ali toda a Idade Média, a gente vai se deparar com quase um milênio de uma fala a respeito do mal que diz respeito basicamente à ausência de Deus, ou atribuindo isso a uma entidade maligna, que seria o diabo. Não tô falando? Mas o fato é que, com o passar do tempo e chegando aqui mais para a contemporaneidade, a gente percebe que a humanidade ela teve que sofrer com alguns eventos, alguns episódios, alguns personagens que trouxeram aí, vamos dizer assim, uma urgência no que diz respeito à reflexão sobre o tema do mal. Pensando nisso, a gente está trazendo essa contribuição aqui, que é a respeito da ideia da banalidade do mal presente na teoria filosófica de Hannah Arendt. Então, se prepare para esse papo, para que a gente possa pontuar aí as coisas bem, as coisas necessárias para que você, de fato, tenha um entendimento a respeito dessa visão aí da Hannah Arendt. Solta a vinheta. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me. Em sua obra Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt descreve o julgamento do nazista Adolf Eichmann, buscando, em meio ao seu depoimento, compreender as atrocidades cometidas durante o Holocausto. Ela pretende não mais encarar o mal como algo indescritível, como uma impossibilidade, mas sim tentando entender o que é o mal, longe da perplexidade que ele pode causar. E analisando o caso de Eichmann, ela percebe que o mal pode ser algo comum, pode estar na mais medíocre criatura. Ele era o mais comum dos homens, educado, inteligente, e o mais intrigante, afirmava que, particularmente, não era antissemita, era apenas um cidadão cumpridor das leis. Eichmann, ele foi responsável, entre outras coisas, por transportar judeus para campos de concentração nazistas para serem executados. Eichmann foi apontado diretamente como o responsável pela morte de milhões de pessoas. E quando Hannah Arendt vai conversar com Eichmann, porque sim, ela foi fazer uma espécie de entrevista com Eichmann, ela percebe ali um cara calmo, tranquilo, civilizado, educado e que se declarou livre de qualquer tipo de preconceito, inclusive no que diz respeito ao preconceito direcionado ao povo judeu, o antissemitismo. E aí a Hannah Arendt, ela fica um tanto quanto curiosa, Eu acredito que qualquer pessoa ficaria um tanto quanto intrigado, com relação a essa postura assumida pelo Eichmann. E aí ela começa a desatar esse nó ao perceber que, na verdade, quando nós pensamos os princípios que vão reger a nossa vida em coletividade, as leis que a gente estabelece, elas vão servir justamente para proteger as pessoas. As leis, elas vão servir para viabilizar, para garantir a nossa vida em sociedade. As leis não estabelecem apenas o que é certo e o que é errado, mas elas também acabam estabelecendo o que é o bem e o que é o mal. Então, de certa forma, no Ocidente, um consenso quanto ao que é bem e o que é mal. Então, por exemplo, tirar a vida de uma pessoa, a gente considera isso mal. A gente considera um mal também escravizar alguém, porque a gente está negando o direito à liberdade daquela pessoa. Impedir que alguém trabalhe, a gente considera um mal. Só que a Hannah, ela começa a perceber que vamos imaginar um cenário onde a gente construa uma estrutura social que faça com que as pessoas, elas não tenham essa mentalidade. Vamos imaginar uma sociedade onde
onde nós temos uma estrutura que distorça a percepção do que é o bem e do que é o mal. E aí a gente vai criar indivíduos que vão banalizar tudo aquilo que a gente considerava prejuízo, tudo aquilo que a gente considerava nocivo para a sobrevivência da nossa própria espécie. Em outras palavras, quando a Hannah Arendt vai conversar com Eichmann, ela encontra um cara que foi formado, que foi construído por uma sociedade onde esse indivíduo, ele acreditava que estava executando apenas uma função, era como se fosse apenas o trabalho dele. Em dado momento ele vai dizer isso, eu só estava cumprindo minha função. Eu não tinha um sentimento negativo por aquelas pessoas. O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele e muitos não eram nem pervertidos nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituições e de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante do que todas as atrocidades juntas, pois implicava que esse era um novo tipo de criminoso, efetivamente hostis, generis humani, que comete seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de modo errado. Arendt aponta exatamente isso na descrição de Eichmann. Alguém que não conseguia perceber a realidade, que não podia se colocar no lugar de outra pessoa. E seu problema não era burrice ou ignorância, mas sim ter internalizado que o que estava fazendo era o correto. Ele seguia a lei sem questionar o certo e errado, e dessa forma tornou-se um dos maiores criminosos de guerra. Então perceba que Eichmann, ele internalizou uma ética distorcida, que fez com que ele fosse insensível, para dizer o mínimo, diante de inúmeras atrocidades que ele participou, que ele acompanhou ou que ele simplesmente tomou ciência. E aí quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para o século XXI, a gente percebe o quanto algumas estruturas sociais, alguns personagens, alguns líderes e algumas ideologias e, de certa forma, até a participação da mídia nesse sentido contribui para que pessoas elas também passem a internalizar determinados valores que fazem com que elas simplesmente não percebam o quanto elas naturalizaram a maldade, a violência, a crueldade, a escravidão, a intolerância, o ódio. Então, à luz do pensamento de Hannah Arendt, dá pra gente fazer esse paralelo, esse infeliz paralelo com alguns episódios que vêm aí se repetindo, né, semana após semana, né, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Arendt aponta uma das principais atrocidades cometidas pelo regime nazista, a tentativa de tirar a humanidade do indivíduo, de tornar as pessoas incapacitadas de compaixão pelo próximo. Ao tentar eliminar o povo judeu, não era apenas o extermínio dos indivíduos em si que se buscava, mas de uma classe específica de indivíduos, de toda uma cultura. Nos campos de concentração, o sofrimento infligido era tanto, a morte e a tortura era algo tão comum que as vítimas se acostumavam, até o ponto em que isso é possível, a desgraça. A atitude do povo alemão quanto a seu próprio passado não poderia ter sido demonstrada com mais clareza. As pessoas não se importavam com o rumo dos acontecimentos e não se incomodavam com a presença de assassinos à solta no país, uma vez que nenhuma delas iria cometer assassinato por sua própria vontade. É importante a gente, ter esse contato com essa fala da Hannah Arendt, porque ela traz aí um alerta para o fato de que até as próprias vítimas, em dado momento, elas vão passar a encarar o mal com naturalidade também, como se ele fosse de fato banal, como se ele fosse de fato parte do cotidiano. Em outras palavras, como foi explicado, a banalidade do mal é a naturalização daquilo que nós consideramos errado, aquilo que nós consideramos nocivo, prejudicial para a manutenção da sociedade, da integridade e da dignidade humana. E aí a gente tem, infelizmente, como eu já citei, vários pontos que a gente poderia linkar e que estão presentes aí nos noticiários, sejam eles nacionais ou internacionais, lamentavelmente. Bem, eu espero que você tenha curtido esse nosso papo. E aí também fica uma provocação para que você possa fazer a sua leitura de Eichmann em Jerusalém. E não só isso, nós temos uma série de conteúdos aqui no nosso canal também que tem como objetivo aproximar você da filosofia, da sociologia, do universo das humanas e, de certa forma, desafiar você a fazer as suas próprias leituras e tirar as suas próprias conclusões. Deixa aí a tua curtida. Eu também quero contar com a sua participação aqui nos comentários. Lembra que aqui no nosso canal temos conteúdo novo toda quarta-feira. E aí é muito importante que você se inscreva e ative as notificações. Se ativou as notificações, você vai ser avisado quando aparecer algum conteúdo novo por aqui. É muito importante também deixar claro que a segunda temporada do nosso podcast, o Krauscast, já está
rolando em várias plataformas. Inclusive, eu tenho trazido esses conteúdos aqui para o nosso canal, mas você pode aí nas várias plataformas aí de áudio também acompanhar essa nossa saga que é o Krauskast, beleza? Um grande abraço e até a próxima.